Então vamos fazer a nossa preparação. Convido a todos para que nesse momento possamos fechar os nossos olhos. Possamos oferecer a nós mesmos um momento de reflexão, um momento de calmaria, como foi dito nos comentários para esses dias tão turbulentos. Vamos cuidar um pouco do nosso espírito, da nossa saúde mental. Vamos assim elevando os nossos pensamentos, trazendo para conosco a espiritualidade para o estudo dessa noite. Vamos nos ligando aos nossos mentores, sentindo a presença desses amigos carinhosos que nos dão toda a sustentação, que nos socorrem no momento de necessidade. Nos ligamos também aos mentores do nosso lar, queridos amigos que nos fortalecem, que durante a nossa noite de sono nos acompanham para o nosso refazimento espiritual. Vamos sentindo a presença dos mentores deste trabalho, Espírita Soul, de mãos dadas a todos eles e abrindo as portas de nossa casa com muito amor e com muito carinho. Vamos permitindo a entrada das equipes de limpeza, de proteção, de higienização em nossos lares, representados pelos índios Itaporãs, Brogotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Solamia, os samaritanos. Que todas essas falanges de espíritos possam passar desde a entrada de nossas casas, passando por todos os cômodos, limpando, higienizando, retirando toda e qualquer negatividade no presente, queimando tudo que não for positivo, as mais baixas vibrações, com seus incensos, suas velas, afastando todo o mal com suas ervas. Possamos sentir o nosso lar mais claro, mais limpo, mais higienizado. Vamos nos ligando também a Ricardo, pedindo a ele que deixe um ou mais de seus cruzados à frente da nossa casa, guardando e protegendo contra todo e qualquer mal, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai ao longo dessa semana. E depois de todo esse trabalho, nós vemos o nosso lar pronto para receber mais um Evangelho. De fora vemos envolvido em uma cúpula, um farol reluzente no seu topo, uma bandeira branca e hasteada, para que a espiritualidade nesse momento veja que neste lar está sendo realizado um Evangelho. Que possas fazer presente com os irmãos necessitados da palavra do Evangelho e que sejam muito bem-vindos. Nos ligamos às falanges de espíritos do Dr. Bezerra de Menezes, do professor Eurípides Barçanufo, e vamos sentindo a presença dos nossos irmãos apóstolos, vamos sentindo a presença de Maria de Magdala, de Paulo de Tarso, todos esses irmãos dedicados na divulgação do Evangelho, dedicados na sua transformação pessoal, exemplos de humildade, de esforço, como primeiros trabalhadores do Cristo. Vamos até nossa Mãe Maria de Nazaré, sentimos todo o carinho, todo o amor que a sua presença emana. Se estamos aflitos,
se estamos com angústias, que nesse momento possamos colocar as nossas dores, as nossas aflições em suas mãos. Que ela possa zelar por nós, cuidar de nós com seu amor de mãe, seu carinho, entendendo as nossas dificuldades e nos auxiliando. Ela nos guia até o nosso Mestre, nosso irmão Jesus. Sentimos a sua luminosidade, o seu calor também, a sua presença. Agradecidos pela mensagem do Evangelho ser tão importante e transformador em nossas vidas. O Mestre sorri e nos leva até o Pai. E agradecemos a Deus pelo dom da vida, por estarmos hoje reunidos em seu nome, por termos nossa saúde, o nosso lar, os nossos trabalhos, as oportunidades. E mesmo que não tenhamos alguma dessas coisas, também somos gratos pelos desafios, pelas chances que nos são dadas para a nossa melhoria, para a nossa transformação, para que possamos compreender o verdadeiro caminho que nos leva à glória, à salvação. E com o coração repleto de amor, nós dizemos do fundo do nosso coração: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado o Evangelho desta noite. Boa noite, Bruno. Boa noite, Ricardo, Luiz, todo o pessoal aí, Alize, Raquel, o pessoal que chegou aí durante a nossa prece. E aí, pessoal, todos bem? Espero que sim, todos tranquilos. Hoje nós vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, o item 6, a parábola dos talentos. E ela inicia assim: porque assim é como um homem que, ao ausentar-se para longe, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. E deu a um 5 talentos, a outro 2, e a outro deu 1. A cada um segundo a sua capacidade. E logo partiu. O que recebera, pois 5 talentos, foi-se e entrou a negociar com eles e ganhou outros 5 talentos. Da mesma sorte também o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que havia recebido 1, indo-se com ele, cavou na terra e escondeu ali o dinheiro do seu senhor. E passando muito tempo, veio o senhor daqueles servos e chamou eles de volta. E chegando-se a ele o que tinha recebido 5 talentos, apresentou-lhes outros 5, dizendo: Senhor, tu me entregastes 5 talentos, eis aqui, tem outros 5, mais que eu lucrei. O senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a inteligência das grandes. Entra no gozo do teu senhor. Da mesma sorte apresentou-se também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos, e eis aqui tem outros 2 que eu ganhei com eles. Seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Se fosses fiel nas coisas pequenas, assim como o outro, dar-te-ei a intendência das grandes, e entra no gozo do teu senhor.
E chegando também o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, sei que és homem de rija condição. Cegas onde não semeastes, e recolhes onde não espalhaste. E temendo, me fui e escondi o teu talento na terra. Eis aqui, o talento que é teu. E respondendo o seu senhor, lhe disse: servo mau e preguiçoso, sabias que cego onde não semeei, que recolho onde não tenho espalhado? Devias logo dar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, teria recebido certamente com juro que era meu. Tirar-lhe, pois, o talento, e dai-o a quem tem 10 talentos, porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância. E ao que não tem, tirar-se-lhe-á e até o que parece que tem. E ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus, capítulo 25, versículos 14 e 30. Essa parábola é uma das mais tradicionais do Evangelho, né? Uma das mais conhecidas. E o que ela prega? O que ela traz? Conta a história, então, do Senhor que oferece a 3 servos seus talentos, oportunidades. E dentro desses talentos, cada um acaba aplicando de uma forma diferente. Mas o Senhor, ele não foi leviano. O Senhor não entregou para qualquer um. Ele foi muito específico. Ele foi muito direto a cada um desses seus servos. Ele entregou os talentos a quem ele sabia por merecimento a quantidade. Então ele não entregou os 5 talentos para qualquer um. Ele entregou os 5 talentos para aquele servo que ele sabia que tinha capacidade de receber aqueles 5 talentos. Boa noite, a Márcia. Então, o que ela nos traz? Todos nós somos filhos do Pai, né? O Pai das almas. E Ele reparte com todos nós, igualmente, os teus dons. Todos nós temos uma fração dos dons de Deus. A alguns Ele entrega mais, sempre de acordo com a capacidade, como é trazido nessa passagem de hoje. A alguns Ele dá dinheiro, a outros Ele entrega sabedoria, a outros Ele entrega dons espirituais, e para outros Ele concede todas essas dádivas reunidas. E aí eu pergunto para cada um de vocês, como eu trouxe, né, nos nossos stories, qual é o principal talento que eu tenho? Qual é esse talento que Deus me deu? O que eu tenho de bom? O que eu faço de excelente? Todos nós temos talentos. Alguns têm talentos para cozinhar, outros têm talentos para falar, outros têm talentos para estudar, para pesquisar. Cada um tem um talento para um caminho. Qual é o seu? Vocês podem escrever aí, porque eu sou curioso, eu quero saber qual é o dom de vocês, no que vocês são bons. E a gente pode ser bom em uma coisa, a gente pode ser bom em 2 coisas, a gente pode ser bom em diversas coisas. Por que diversas coisas e o outro só é bom em uma? Porque Deus oferece a capacidade daquele que pode oferecer mais. Mas cada um vai simplesmente acabar cuidando e se responsabilizando daquele dom, daquele talento que lhe foi dado. Então não há privilégios, não há exclusões para o Senhor, né, fazendo alusão a Deus. Se cada uma das pessoas é consciente daquilo que possui, entende quais são os seus deveres, as suas responsabilidades e agem principalmente de acordo com os preceitos da lei divina, claramente, né, dentro dessa lógica,
ninguém vai se queixar de uma má sorte, de uma má situação, de más oportunidades que cada um de nós acaba tendo na nossa vida. Nós, com esse tipo de esclarecimento, não deveríamos fazer qualquer tipo de reclamação. Costa André disse aí que o talento dele é de ouvir. Tão importante saber ouvir, né? Tão mais importante do que saber falar, saber escutar, ter um ombro amigo. Saber ouvir também significa ouvir todos os lados, ter equilíbrio, parcimônia nas suas decisões. Para a Fran dizem que ela é uma boa ouvinte também. E para a Sônia, que ela está sempre à disposição a auxiliar. Olha que bacana. Então, cada um acaba auxiliando por um caminho. Já pensou se todos fossem talentosos para ouvir apenas? Já pensou se todos tivessem a caridade para ser dispostos em auxiliar? Cada um vai naquilo que pode oferecer melhor. Então, não existe um só indivíduo no mundo que não seja depositário de um só talento. Impossível que tenha só um talento. Porque a gente, ao longo das nossas encarnações, vem adquirindo esses recursos, mesmo nas encarnações ao qual nós não fomos bons, que nós tivemos más decisões, nós aprendemos algo, nós desenvolvemos coisas boas. A gente vê aí tanta gente com uma moral inferior, realizando feitos, usando a inteligência para coisas maléficas. Então, todos recebem os talentos. A questão é como nós vamos aplicar. Ainda mesmo que aqueles que se julgam miseráveis, e muitas pessoas reclamam e se julgam miseráveis que eu digo da questão financeira mesmo, né? Miseráveis de recursos materiais. Nem todas essas pessoas, elas deixam de ter as suas aptidões. Elas podem ter deixado de usar as suas aptidões em algum momento. Mas elas têm lá, latente nelas, esses talentos para que elas possam usar para elas e também para as outras pessoas. Então, todos nós trazemos esse mundo para usar na nossa vida presente esses talentos, mas também nas nossas vidas futuras. E nós adquirimos novos talentos para que lá na frente a gente utilize, para que lá na frente nós sejamos espíritos mais completos. Então, eu dificilmente pratiquei dessa caridade ao qual a Sônia comentou aqui. Então, se nas outras encarnações eu não era uma pessoa que auxiliava muito, não fazia muita questão, deixava, né, para as outras pessoas serem caridosas, auxiliando, deixava para o poder público. E nessa encarnação eu me envolvo com pessoas que praticam calorosamente o auxílio às outras, eu naturalmente vou desenvolver isso em mim e vou aprendendo a exercitar, né? Porque tudo é um hábito. Esse talento, o cara que sabe desenhar, ele aprendeu a desenhar do nada e já sai desenhando? Não, é um talento que já vem naquele espírito, que ele já vem desenvolvendo há muito tempo. Então, quando chega, ele pega o lápis aqui, ele já sai rabiscando com uma facilidade, sem ao menos ter experimentado, ter feito um curso, alguém ter ensinado pintura no mundo das artes, ou mesmo para as novas tecnologias. Vocês lembram que no filme do Nosso Lar, né, no livro, no filme, André Luiz passeando ali pela colônia, ele encontra um ambiente onde as pessoas iam aprender a desenvolver novas tecnologias. Não existia computador quando o livro foi escrito. Eram máquinas de datilografia e aqueles espíritos estavam mexendo com uma tecnologia avançada, uma tecnologia que iria adentrar. Como que as pessoas já nascem, já sabem pegar no mouse, já sabem
utilizar de uma forma intuitiva um computador, sendo que ela nunca tocou em um? Como que uma pessoa aprende a tocar um instrumento, sendo que ela nunca tocou em um? E isso são dons que nós vamos desenvolvendo, inclusive, na espiritualidade. Na minha última encarnação, eu não trabalhei com televisão. Muito provavelmente não, porque se eu reencarnei, chutando aí, há 100 anos atrás, o cinema estava engatinhando ainda, né? Então, as chances de eu ter trabalhado nesse ramo são pequenas. Como é que eu vim com uma habilidade de trabalhar nesse mercado, sendo que ele nem existia antes da minha encarnação? Então, a gente vai se preparando para poder chegar e efetivamente ser útil. E aí que está o gatilho, né? Para que a gente aprende? Só simplesmente para eu me gabar, olha, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo. Não, é justamente para ter um fim, para ter um objetivo. E a gente vai chegar nesse objetivo. Eu vou mudar aqui, não tem efeito especial nenhum, tá, tia? Eu tô com um vaporizador aqui, um umidificador, que está muito abafado e eu tô com a garganta bastante seca. E eu virei um umidificador aqui, eu vou virar ele para outra posição para ver se ele está bem em cima do celular. Espera aí que eu vou resolver isso já. Não sei, deve estar atrapalhando aí também, né? Pronto. Acho que agora vai para lá. Desculpa ficar com a carona aí. Pronto, mandei para outro lado. Porque eu tava mandando para cima de mim para eu poder ser beneficiado aí. Mas acho que tava entrando os efeitinhos, né? Foi sem querer. Mas é isso. Vamos dar continuidade aqui às nossas observações. Olhai o mendigo que passa andrajoso e sujo. Procurai detê-lo por momentos. Inquire da sua vida. Investigai-o a falar, pesquisai as suas qualidades e os seus defeitos, penetrai no recesso do seu coração e do seu cérebro, estudai-o física, moral e espiritualmente. Fazei a sua psicologia e tereis ocasião de ver nessa figura esquálida, monótona e por vezes repelente qualidades superiores às de muitos homens que se ufanam nas praças, assim como vereis neles dons adormecidos, semelhantes às minas escondidas na terra ou ao talento atado a um lenço. Então, se a gente for fazer um trabalho de campo, né, um trabalho na rua, de pesquisa e de observação das pessoas que estão lá no nosso dia a dia, atravessam a nossa rotina, a gente vai ver que tem pessoas absurdamente capacitadas, pessoas inteligentes. A gente fala assim, como que essa pessoa tão inteligente, o que essa pessoa está fazendo na rua? Por que ela está na rua se ela tem tanta capacidade? Deus dá os talentos para quem pode utilizá-los. Aqueles talentos, eles podem utilizar naquela encarnação, mas por algum motivo eles não têm o interesse. Eles não querem. Ou vão esperar uma situação que os favoreça para que justamente consigam aplicá-la. E quando a gente aplica os talentos, eles não são aplicados só para nós. Os talentos, eles são aplicados para todas as pessoas. Nós temos que utilizar desses recursos que nós recebemos para o benefício da nossa sociedade. A gente é beneficiado, sem sombra de dúvida. A gente recebe muito com esses talentos, porque nós somos os primeiros beneficiados, naturalmente. Mas o nosso egoísmo, ele não pode permitir que ele morra em nós. Ele tem a necessidade de que nós sejamos úteis na nossa sociedade. Então a gente pega, né, os artistas de rua, como a Lizzie comentou, tem alguns com capacidades extraordinárias. Eles pintam e ficam vendendo lá. Vai conversar com os caras? Que cabeça, gente. Mas às vezes, para a vida daquela pessoa, estar ali naquele ambiente é o suficiente, é o necessário. Ela não almeja riqueza, ela não
simplesmente o trabalho dela é, sei lá, vou desenhar as pessoas que estão passando nas ruas e entrego ou vendo o desenho para elas. Pessoa que cozinha, pessoa com qualidades, dotes culinários. Imagina se ela pega todo esse dom, todo esse talento e guarda só para ela. O que ela pode desenvolver, como que ela pode ser boa, como que ela pode ser caridosa com as pessoas com esse talento que ela tem. Só aparecer na televisão e fazer receitas mirabolantes? Não. Tem uma necessidade coletiva, uma necessidade social para a evolução de todos os seres. Todos nós precisamos ter uma evolução equilibrada. Então não adianta nada um super evoluir aqui, o outro super evoluir aqui e o outro está lá embaixo. Nós precisamos de todos para que nós possamos ter evolução. Eu preciso conhecer, entender a necessidade daquele, então eu vou colaborar, vou ajudar a desenvolver. Isso é importante também, né? Quantos de nós conseguimos desenvolver as capacidades e os talentos das pessoas que estão ao nosso redor? Então, boa noite, Mitico. Então a gente tem pessoas ao nosso redor talentosíssimas, mas com vergonha de fazer, de expor ideias, de escrever, de ir à prática do bem, por timidez. E se a gente mostra, se a gente auxilia no desenvolvimento dessas criaturas, olha que talento maravilhoso que Deus deu nas nossas mãos e que nós pudemos auxiliar as outras pessoas também nos seus talentos. Então, a riqueza, que não deixa de ser uma oportunidade de talento, né? O conhecimento, a sabedoria, tudo isso são dádivas que o Pai nos dá. Então ele reparte elas de forma igualitária. Assim como o sol nasce para todos, sejam bons, sejam maus, a chuva cai para todos, sejam bons, sejam maus, sejam justos, sejam injustos. Qual é a utilidade que eu utilizo desses talentos? Não adianta nada eu ser uma pessoa maravilhosa, espiritualizada e não compartilhar esses conhecimentos com as pessoas e guardar para comigo esses conhecimentos. Imagine os grandes filósofos, imagine Jesus, encarnou Jesus recheado de talentos. E aí ele fala assim, não, deixa eu curtir minha vida aqui, cuidar da carpintaria do meu pai, que está muito bom. E passa. A gente às vezes por procrastinar, por medo do desconhecido, por medo do que vai acontecer conosco, do que vão falar, da opinião dos outros, deixa de fazer coisas que nos fazem bem. Coisas que a gente tem latente em nós, que são esses talentos, e a gente não faz. Hoje estava conversando com uma pessoa e perguntei para ela o que ela gostaria de ser profissionalmente. Ela falou, gostaria de ser isso aqui. Eu falei, você gostaria ou seu pai gostaria que você fosse isso? Eu quero ser isso aqui porque eu quero ser rico. Aí fiquei pensando. Então, assim, qual é a educação que nós estamos oferecendo, né? Aonde a gente está explorando? Talvez esse pai saiba qual é a qualidade que esse filho tem, ajudou a desenvolver a qualidade que esse filho tem, porque esse filho pode ser muito bom em outras coisas. Tem um amigo que trabalhava numa metalúrgica, lá no Grande ABC, e, nos anos 70 e 80, trabalhar em metalúrgica era garantir bem a vida, né, naquela região. E ele depois vira para mim, depois de muitos anos, ele virou para mim e falou assim, putz, cara, eu queria ser médico. Eu falei, mas por que você não foi? Porque meu pai não quis. E é profissionalmente frustrado. Então ele deixou de exercer uma coisa que ele tinha predisposição, não sei se ele tinha talento ou não, mas tinha vontade, poderia ser o caminho. Ele foi aprender Foi ruim para ele isso? Ele aprendeu novas coisas. Provavelmente o espírito dele engrandeceu em alguma coisa. Não é verdade? Mas ele não foi totalmente feliz.
E podemos dizer que ele perdeu a encarnação? Não, porque ele teve os seus aprendizados. Mas poderia arriscar, né? Poderia ter colocado seus talentos à prova. Ele não colocou. Então, ele pegou aquele talento lá e colocou na Terra. A Sônia, usar os talentos em benefício da sociedade, isso é o que nos compete. E a Raquel complementando aqui. Os jovens são tão cobrados, seus talentos às vezes não são valorizados. Fica uma dica aí para quem tem filhos, para quem tem sobrinhos, né? Nessa questão da educação. Extremamente importante, né? Quanto que... E aí a gente tem os jovens depressivos, né? Os profissionais frustrados, os profissionais depressivos, e não sabe por quê, né? Porque alguém quer que ele siga determinada profissão, tem que estudar muito, fazer uma coisa que não gosta, viver num lugar onde não gosta. E aí a pessoa deixa de... Porque, infelizmente, às vezes falta forças, faltam coragens para embates, para discussões, para conversas, para não querer desapontar as pessoas que fazem esse tipo de solicitação. Então, para a gente encerrar, encarando essas parábolas, né, de um ponto de vista espírita, essa parábola ela nos exige justamente, nos dirige, né, justamente aqueles que tiveram a felicidade de receber os talentos, e imaginemos elas com os conhecimentos espíritas. Então, com a nossa conversa hoje, com uma outra reflexão, a gente aplicando bem esses talentos, nós atingimos sentimentos, nós atingimos um estado de felicidade, porque a gente vai estar fazendo com amor, a gente vai estar fazendo com carinho. Quando a gente não aplica isso direito, é um fardo, é difícil. Quando a gente não entende onde a gente tem que aplicar. E aí a gente desvia, né, do caminho que a gente deveria tomar e acaba sofrendo depois. Então, utilizando ainda dentro da questão espiritual, esse conhecimento que nós temos, os dons, as faculdades mediúnicas para aquelas criaturas que possuem, não vejam como fardo. Eu brinco com a minha mãe, ela não está hoje no nosso evangelho, porque ela foi passear, mas eu brinco com ela que... Falo, pô mãe, você me colocou nesse negócio aí, nesse tal de espiritismo, né? Que eu não consigo largar. Esse tal de espiritismo que me traz uma consciência para determinadas coisas que eu gostaria de fazer, mas que eu sei que não vão ser boas para mim. Então, eu falo brincando, tá, gente? Então, que a gente tenha esse discernimento do compromisso, da responsabilidade, do conhecimento. O conhecimento da doutrina nos esclarece muitas coisas, principalmente para o mundo espiritual. Nos faz firmar as nossas responsabilidades, nos faz firmar os nossos compromissos, porque a partir do momento que nós dotamos desse conhecimento, é impossível que a gente guarde só para nós. É impossível que nós sejamos apenas um papa-passe. Aquele cara que só vai no centro para ouvir palestra e para tomar passe. É impossível, porque a gente aplica esses ensinamentos espíritas na nossa vida, mesmo que não sejam diretos, são na forma que a gente age com as pessoas, é na fala, é no trato, no respeito, na atenção, no carinho, aquilo, lembrando que aplicando no outro aquilo que eu gostaria de receber. Então, e dentro da mediunidade, que seja algo que seja muito bom para você, que tem acesso aos fenômenos mediúnicos. Não enxergue como um fardo, como difícil, como uma responsabilidade. É uma responsabilidade sim, mas que talento é esse? De ter acesso, de buscar respostas, de poder conversar com os espíritos, de poder utilizar como de ser um meio, uma ferramenta para que os espíritos te passem informações para as pessoas que necessitam.
seja de uma forma psicografada, seja de uma forma falada, seja na escuta, seja uma ferramenta, seja um instrumento de Deus. Né? A mediunidade ela é um dom muito, muito rico e que pode ser muito bom sendo muito bem aplicado. Então que nós entendamos, que nós sejamos com justiça, né? Que possamos fazer por merecimento, sermos enxergados como os servos que recebem mais talentos, porque farão com que esses talentos sejam multiplicados para nós e para o nosso Senhor, que é o Deus. E a Lise ainda completou aqui, né? Multiplicar também é um talento, saber multiplicar, não absorver só para si. Então tem vários talentos, né, que nós recebemos e que nós, cada um de nós, por isso que existe um equilíbrio, né, possamos utilizar da melhor maneira possível, né, possamos investir esses talentos como um recurso que nós temos, possamos investir no quê? Na nossa transformação moral. Na transformação moral das pessoas, que a gente não se perca no caminho. Porque quanto mais talento talvez nós tenhamos, mais responsabilidade também teremos. Mais agraciados somos, mais agraciado nós somos ao Pai por termos a oportunidade de termos eles. E se infelizmente a gente tiver más escolhas, que nós possamos reconhecer, que nós possamos pedir o perdão, a nossa falha, o nosso erro e bola para frente. Vamos em busca de continuar nesse caminho da nossa transformação moral, o caminho da perfeição. Certo? Preparem aí as águas fluidificadas, quem chegou depois e não deu tempo ainda de preparar. Vamos fazer as nossas vibrações e podem começar a comentar aí com as pessoas que vocês desejam que recebam essas boas energias. Então vamos nesse momento fechando os nossos olhos, levando os nossos pensamentos para a espiritualidade presente, fazendo uma conexão mais fortalecida com os nossos irmãos. Gratos pela companhia na noite de hoje. Que nós possamos, através da espiritualidade, oferecer em vibrações o nosso melhor carinho, as nossas melhores vibrações, os nossos melhores sentimentos e que eles estejam carregados dos nossos talentos também. Que possamos depositar todas essas boas energias na mão da espiritualidade presente, que possa ser canalizada, centralizada. E assim nós vamos vibrando pelo bem universal, pelo planeta Terra e por todos os povos que aqui habitam. Por aqueles que se encontram em guerras, pelos povos que passam por desastres naturais, pelas criaturas que vivem em miséria, passam por fome. Vibremos por essa pátria bendita. Vibremos pelo Brasil, por todo o povo brasileiro, pela classe política, por todos aqueles que possuem poder do mando para o bem da nação. Que essas criaturas possam receber esses bons fluidos nesse momento. Vibremos pelas crianças nos orfanatos, pelos idosos nos asilos,
pelas pessoas que estão em situação de rua, sozinhas, desamparadas. Que essas energias possam ser um acalanto nesse momento. Vibremos aos encarcerados nas prisões, aos doentes em suas residências, aos seus acompanhantes. Vibremos aos hospitais, às UTIs, aos profissionais da saúde, aos desencarnados pela Covid, seus familiares. Vibremos pelos irmãos nossos que não puderam estar aqui hoje. E assim vamos vibrando por Diego Ramires, Matheus Wilson, Maria Artemis Amaral da Silva e família, Darley Rosa, João Carlos Bonacim, Alfredo Magalhães, Diego Magalhães, José Neto, Carmelito, Dilma, Terezinha Soledade, Patrícia Felizardo e família, Norma Soledade, Maria da Glória de Oliveira Varino, Luiz Alberto de Souza Varino, Divanda Oliveira e família, Gustavo de Oliveira Varino Jonqueira, Mariana de Oliveira Varino, Darlene Aparecida Oliveira, a família Rieger e Balbino, a Maria Oliveira e família, a Anita Soledade, a Marina Soledade, a Marcelo Almeida, a Nádia Soledade, Alberto Magalhães, Cremilda Magalhães, Almira Carvalho, Elane Carvalho, Priscila Egli, Romualdo Vinícius Ferreira Rosa, Herbert Ferreira Rosa, Ulisses Ferreira Rosa, Fátima Ferreira Rosa, a Eumano Menezes e família, a Bruna Mariana Rosa, Maria de Lourdes Bertelli Marim, Sidney de Lima Batista, família Marim, família Batista, a família Marco, família Vaz, Elizabeth Rossi, família Mateu, a família Bertelli, a Neuza de Oliveira, a Anderson de Oliveira e a Cátia Santos aqui coloca: hoje gostaria de levar todas as bênçãos aos nossos pais, ao nosso país, que seja envolvido com muito amor e paz nessa semana. E assim, que possamos, ao longo da nossa noite, também receber essas bênçãos durante o nosso repouso, que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes possam tratar do nosso físico, do nosso material, assim como as águas, pedimos que sejam fluidificadas, colocando nelas todos os remédios necessários. E vamos deixando uma vibração especial para que a espiritualidade leve aonde for necessário, como disse nossa companheira, especialmente para a nossa pátria, que passará por uma semana de decisão, que possamos todos estar envoltos de paz, a paz de Jesus possa habitar em nós nos momentos em que nós estejamos tomados pelas paixões terrenas, que tenhamos a calma, que tenhamos paciência, que possamos mostrar o caminho da tolerância, o caminho da cooperação e da convergência. Assim pedimos ao Pai que, envolvidos em todas essas boas energias, possamos estar tomados das suas bênçãos ao longo dessa semana. Que possamos nos sentir fortes, preparados, protegidos contra toda e qualquer negatividade que venha a tentar investir contra nós. Possamos ter a sabedoria do Cristo
A mesma sabedoria que o Cristo lidava com os fariseus, com os saduceus, com aqueles que o caluniavam, que o combatiam, que o questionavam. E encerramos o Evangelho de hoje trazendo a prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Damos por encerrado o Evangelho desta noite. Que as famílias que o Costa André colocaram também possam receber as bênçãos na noite de hoje. E que tenhamos uma semana maravilhosa. Obrigado pela companhia, gente. Fiquem com Deus. Boa noite. E até domingo que vem. Beijo no coração de vocês.